Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, Márcio Francisco 23, e o tema desse vídeo é: qual a diferença de aprender um idioma com um professor nativo ou um professor brasileiro? No estudo de uma língua, no estudo moderno de um idioma, hoje em dia, aprender ficou mais fácil. Então, as ferramentas para que você possa aprender um idioma, ela tem se tornado mais fácil do que uns anos atrás, que os recursos eram quase impossíveis. Hoje você consegue aprender qualquer idioma e dialeto que você quiser. Você só não aprende realmente se você for preguiçoso ou se você não quiser. Porque se você realmente quiser, você aprende qualquer idioma que existe na face da Terra. Mas uma pergunta muito intrigante é: qual a diferença entre aprender com um professor nativo e um professor brasileiro? Um professor que nasceu naquele país, que o idioma materno é aquele idioma que você está querendo aprender, ou um professor brasileiro que se formou, que estudou, que até morou uns anos lá e que sabe o idioma, ele não é nativo, mas ele é fluente. Então, qual a diferença? Eu já tive experiências em ambos. Eu já tive experiência em aprender idioma com um professor brasileiro e professor nativo. Eu vou falar por mim. Eu não sou nativo de inglês, espanhol, alemão, russo, árabe, francês, etc. O meu idioma nativo, eu sou nativo do Brasil e o meu idioma nativo meu idioma mãe, o meu idioma principal, meu idioma nativo de nascimento é português. Então, um estrangeiro, para aprender português comigo, para aprender idiomas comigo, ele vai preferir aprender português, por exemplo, porque eu sou nativo nesse idioma. Eu já tive experiências com professores nativos e sem ser nativos, professores brasileiros. A minha experiência, vou falar por mim, a minha experiência foi muito boa em alguns casos e ruim em outros. Eu tive um professor de inglês que ele não era nativo em inglês, ele já morou um tempo lá nos Estados Unidos, já sabia bem o idioma, mas ele não era nativo, então ele falava com sotaque brasileiro, ele tinha aquela particularidade na fala, mas eu conseguia aprender algumas coisas. Ele só não tinha uma didática muito boa de ensinar, que tornava um pouco difícil o aprendizado do idioma. E eu também já tive, em contrapartida, um professor nativo do idioma inglês, e eu consegui ter mais resultado nesse caso. Vou falar também de outro assunto, de outro tópico que aconteceu na minha vida, foi no meu curso de francês. Eu não tinha um professor de francês nativo. O professor de francês, ele era formado em francês e tinha morado um tempo lá na França, mas era um péssimo professor que conseguiu fazer com que 50% da turma, foi uma bolsa de estudo que a gente tinha ganhado, ele conseguiu fazer com que 50% da turma desistisse do curso de francês. Depois eu consegui outra bolsa no curso de francês avançado, e a professora, que hoje é a minha amiga Karen, ela não é nativa, mas ela é brasileira. E eu consegui me superar, eu consegui me surpreender com a qualidade do ensino dela. Ela não é nativa, ela era professora brasileira, ela é uma professora brasileira que é formada em francês, que ensina francês. Inclusive, eu não sei se ela é hoje, mas ela era até estagiária. E a forma com que ela ensinava, a forma que ela falava o francês, era fantástico. Eu consegui a conversação em francês de uma forma muito rápida, então eu agradeço a ela, a Karen. E, na realidade, muitas pessoas, infelizmente, muitos brasileiros, eles não dão valor ao professor brasileiro. Já é da cultura do Brasil, a não dar valor ao conhecimento, ao estudo, ao professor brasileiro. E infelizmente isso é muito ruim, isso é péssimo para uma nação, para o desenvolvimento de uma nova geração, de toda uma nação. Mas pulando essa parte ruim do Brasil, vamos focar no tema, professor nativo ou professor brasileiro. Quando eu ensinava inglês, por não ser nativo do idioma inglês, mas quando eu ensinava, as pessoas optavam por aprender comigo porque eu tinha uma didática diferente e conseguia fazer com que elas aprendessem do zero, conseguissem aprender em 4, 5 meses. Então eu tenho provas de pessoas que aprenderam comigo, que com 4, 5 meses já estavam falando, entendendo inglês, se comunicando e desenvolvendo. Por isso que determinadas pessoas me procuravam sempre, ao invés de procurar certos professores nativos do idioma.
porque eu tinha minha particularidade de ensinar e eu focava no aprendizado do aluno, numa explicação de uma gramática, num detalhe, em uma dica, que isso fazia toda a diferença. Mesmo por eu não ser nativo, eu conseguia formar uma pessoa, conseguia formar o pensamento de uma pessoa para tentar se comunicar no idioma e ela se superava de uma forma muito fácil. E eu observei que essa característica minha não existia em alguns professores e existia em alguns pequenos grupos de professores. Então vai de professor para professor, é coisa pessoal dele. Se ele realmente quer, se ele tem realmente o dom de ensinar, fica bem mais fácil. Uma certa vez uma aluna me mandou uma mensagem perguntando se eu era professor de inglês. Eu disse que sim. E ela disse assim, você é nativo? Eu disse não. Ah, então eu não vou querer suas aulas, eu prefiro um professor nativo. Eu disse, tudo bem, então fique à vontade. Passado um tempo, uns meses, ela me procurou novamente e disse, infelizmente eu rejeitei ensinar a essa pessoa. Mas pela forma com que ela me abordou, foi chata, foi uma forma desrespeitosa. Então eu preferi não ensinar ela, eu preferi não ajudá-la, tá? Eu fiquei até um pouco, de uma certa forma, chateado, não porque ela não quis aprender comigo, mas porque ela não deu valor à sua cultura, não deu valor a brasileiros que estudam, que pagam caro, que se formam no idioma, que têm o conhecimento, que sabe passar o conhecimento. Então ela não deu valor a isso, ela preferia aprender com o nativo ou lá no país, porque achava que era melhor. Bem, sem dúvida, você aprender o idioma no país, você vai dentro do país que você está querendo aprender o idioma, você vai aprender de uma forma, ou você aprende ou você aprende, não tem meio termo. Ou você aprende ou aprende, não tem meio termo, é diferente, são coisas diferentes. É você aprender lá porque você tem que aprender, você é forçado a aprender, ou você aprender aqui porque se preparando para quando chegar lá você saber de alguma coisa. Não saber de tudo, não adianta você correr, aprender 10 anos aqui e quando chegar lá vai ter sempre coisa por aprender. Então assim, são casos diferentes, tá? Eu não estou comparando que aprender no país é melhor ou é pior. O meu tema é professor nativo ou professor brasileiro. Então infelizmente é isso, muitos brasileiros eles não dão valor ao professor. Existem professores ótimos, de qualidade, que ensinam o idioma. Infelizmente, o brasileiro que aprende idiomas, ele tem esse preconceito em querer aprender com um professor nativo ou um professor brasileiro. Bem, o professor nativo vai ter sua particularidade, porque ele é nativo daquele idioma, ele conhece certas coisas, até mesmo que o próprio professor estrangeiro não conhece. Isso é fato. Mas tem uma vantagem de você aprender com o professor brasileiro. A explicação, por ele conhecer o seu idioma, saber da sua linguagem, então determinadas dicas de gramática, determinadas dicas de linguagem, ele vai saber passar melhor do que um professor estrangeiro. Porém, tem gente que prefere aprender com o professor nativo. Então fica a critério de cada pessoa. Eu não tenho essa distinção de querer aprender com o professor nativo ou brasileiro. Realmente o que eu foco é no aprendizado do idioma, na pronúncia da palavra e nas dicas. Bem, existem aqueles professores que eu identifico já de cara que não são bons professores. Então isso aí, quando eu percebo que eles não são bons, que eles só estão enrolando, estão tentando ali ter um jogo de cintura, eu caio fora. Mas a minha dica é, quando você começar a aprender um idioma, pare com essa coisa, com esse preconceito, com essa coisa ridícula de achar que o professor brasileiro ele não tem a capacidade de um professor nativo. Ele pode ter a capacidade de um professor nativo e até mesmo superior a ele. Superior. Então ele pode ser até superior a um professor nativo, em determinados casos, tá? Então assim, avalie o que ele sabe, avalie o seu conhecimento, avalie o potencial dele antes de julgá-lo, por ele ser brasileiro. Porque assim, existem muitos professores bons, muitos professores de qualidade. Então o que mais pesa na balança é o que ele pode passar para você conhecimento, tá? Então fica a minha dica para você que está indeciso. Professor brasileiro não vale a pena, estou à procura de um professor nativo. Fica ao seu critério. Mas o que você tem que colocar na balança não é ser nativo ou ser brasileiro. É o conhecimento que ele tem para passar e que ele sabe passar. E se ele sabe passar, tem isso também, tá? Então fica aí a minha dica para você que está indeciso, para você que costuma a ter preconceito com professores brasileiros. Então fica a minha dica.
analise, avalie o conhecimento dele e não o estereótipo dele ser brasileiro, tá? Fica a minha dica, espero que você tenha sucesso, espero que você continue e espero que você continue também vendo o meu canal. E você que não gosta, muito obrigado, que é por você que eu começo a melhorar mais e mais, tá? Seja bem-vindo novamente ao meu canal Márcio Francisco 123 e até o próximo tema ou tópico.